aged between 25 and 64, who have completed some form of tertiary education. Based on the OECD's data, Canada is the most educated country globally, with... Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal a gente reage e aprende sobre o Canadá. Nesse vídeo a gente vai reagir a como o Canadá é tão rico. Então pedimos que, por favor, você considere se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. At over 2.2 trillion US dollars, Canada ranks as the 8th richest country on the planet in terms of its economy size. Wow. Now, ranking in the top 10 for your GDP is, well, super impressive. But what's even more impressive is Canada's relatively low population, compared to other countries of similar wealth. At the time of making this video, Canada's population is around 38 million, making it the 37th most populated country in the world. This means that Canadians represent just 0.5% of all humans on Earth. So if we grab Canada's 2.2 trillion GDP and divide it by its 38 million population, we get a GDP per capita of around 58,000 US dollars, making Canadians around the 14th richest people on the planet. So how exactly has this came to be? How is a country with such a low population so wealthy? What makes their economy so strong? So let's start off with the most obvious one, its sheer size and the amount of resources within it. Canada ranks as the country with the 4th most abundance of natural resources on the planet, worth an estimated 33 trillion US dollars. Included in this is its almighty oil deposits, ranking only behind Venezuela and Saudi Arabia. As Canada is so darn big, and in fact the world's 2nd largest country, it is home to an astronomical amount of timber, fresh water, and other precious minerals and metals. Just like its oil deposits, Canada ranks 3rd in the world for the most forest, only behind Brazil, which of course has the Amazon, and Russia, which is by far the world's largest country. For renewable sources of fresh water, Canada ranks 4th, only behind the US, Russia, and Brazil. One thing that Canada dominates the rest of the world in is the amount of lakes it has. Now this statistic is absolutely mind-boggling, so let's put it into perspective first. So the USA is also a pretty big country, right? It's comparable to Canada in terms of its land size. It has just over 100,000 lakes. Russia, which is by far the world's largest country, has around 200,000. Wow. Canada, well, wipes the floor with the rest of the world in fact, with an estimated unbelievable 879,000 lakes in total. Uau! Eu achei muito interessante porque a gente viu aqui que o Canadá é um país muito rico, mas é um país que é considerado um país de primeiro mundo, né? Então, acho que isso também é devido a ter muitas riquezas, mas também a riqueza ser muito bem distribuída. Então, não adianta você ter ali o título de ser uma grande economia se você não distribui bem isso, né? Porque o que importa é a qualidade de vida que tem. E a gente pode ver que no Canadá tem isso. Então, realmente é um grande diferencial. Sim, além da riqueza natural do país. Isso. Realmente é impressionante. Eles mantêm a estrutura natural, o que significa que eles conseguem preservar muito bem a natureza do país. E isso realmente é algo impressionante. Sim. Russia contains less than a quarter of the number of lakes than Canada does. Canada actually has more lakes than the rest of the world combined. The reason is due to the fact that the vast majority of Canada was situated under a large ice sheet during the last ice age. Caramba. Both glacial erosion and the vast weight of the ice sheet itself sculpted the landscape, leaving behind natural indentations when they retreated. These have since filled with water.
When it comes to mining, Canada is king. It ranks in the top 10 as being the top producer of many metals, including the likes of copper, gold, and platinum. Oh, and ranking first for potash. Something I've never personally heard of, but well, Canada seems to be digging up a decent chunk of it. After doing a bit of research, as I'm not a miner or a farmer, it turns out that it is used in fertilizers to support plant growth and increase yields. Canada has a huge and booming services sector, with over 70% of its population being involved in this field. This is the 12th highest in the world. Just 1.6% are involved in agriculture, and the other 28% or so in industry. Although not the highest in the world, its employment rate is relatively high at around 75%. Uau! Isso é incrível! Isso é muito interessante porque é um país que dá oportunidade para as pessoas. Então isso faz com que economicamente o país ele seja muito ativo e próspero também. É verdade, e eu acho isso incrível porque a gente está vendo o quão rico o país é, mas como você disse, também através de recursos naturais. E tudo isso acaba ajudando muito o país a prosperar, porque você vê que a taxa de emprego lá é muito alta. É muito alta. Então, realmente é incrível o que eles conseguem fazer, né? Which ranks them in the top 15 in the world. This high level of employment, especially within the services industry, usually creates a pretty strong and healthy economy. Although Canada as a whole doesn't see the highest average relative property prices in the world, its main cities do. Wow. At over $1 million, cities like Toronto and Vancouver see some of the highest property prices anywhere on Earth. Canada's main cities are very desirable to live in, and real estate is quite frankly booming there. Now, if any of our viewers are in fact Canadian, let us know what your thoughts are on these insane prices. What is Realmente, o setor imobiliário tem ficado bem caro nos últimos anos. Isso é uma coisa que a gente vê inclusive no nosso país. É verdade, isso é bem preocupante, mas aqui, pelo menos, eles têm. Eles moram num lugar que oferece muitos empregos, né? Então acaba que há um equilíbrio nisso. Aqui no nosso país tem muito desemprego, ou às vezes tem pessoas que elas têm o status de estar empregado, então elas acabam não entrando na porcentagem de que está desempregado, porém elas ganham muito mal e elas não conseguem se sustentar. Então fica uma pobreza assim muito evidente, né? Muito problemático. what's happening and what can be done to help the average Canadian out? My guess is that very wealthy individuals who aren't even Canadian are buying up all the luxury property, just like what we see in cities like London and Sydney. Muito bonito. The next reason why Canada is, well, so rich is that it borders the United States, the country with the largest economy on the planet. If we take a look at a map of the USA and see each state's biggest trading partner, we can see that a decent chunk of them are in fact Canada. 76% and 52% of its exports and imports actually come from the US. The US is obviously a monster when it comes to economy size and has a very large energy and resource dependent population, which in turn makes great business and revenue for the Canadians. Ocean access. Alongside Russia, Canada borders 3 different oceans: the Pacific to its west, the Atlantic to its east, and the Arctic to its north. This gives it incredible access to the world's oceans and trade routes, which is especially important when you are exporting so many resources. Wars, or lack of them. Although Canada is involved with wars around the world, it hasn't seen the destruction that much of Europe saw during the 20th century with World War I and World War II, effectively meaning they haven't had to rebuild their cities and infrastructure unlike, say, Japan, England, or Germany. Most educated. Canadian in terms of education are very smart people.
The Organization for Economic Cooperation and Development compares the percentage of each country's residents aged between 25 and 64 who have completed some form of tertiary education. Based on the OECD's data, Canada is the most educated country globally, with over 56% of adults meeting the criteria. Japan has the second highest at around 51%, followed by Israel with around 51% as well. Uau, isso é impressionante! Mas isso é muito interessante, porque quando você dá essa oportunidade, na verdade, você está fazendo um investimento, porque essas pessoas vão trazer um retorno para o país, porque elas são formadas, têm estudo, e isso é ótimo, inclusive para o próprio desenvolvimento da indústria. Isso vai ajudar economicamente o próprio país. Verdade, isso é muito incrível. Eu não tinha ideia que eles tinham essa alta taxa de pessoas que fizeram algum nível superior, e isso é fantástico, porque, como você disse, é uma coisa que retorna para a população. Aqui no nosso país, infelizmente, a gente não tem isso assim tão alto. Na verdade, atualmente é que mais pessoas têm conseguido entrar, né, nas universidades, mas antigamente era muito, muito difícil. Pouquíssimas pessoas, somente pessoas muito ricas que tinham condição de estar fazendo faculdade. Então, querendo ou não, é uma coisa que vai se refletir no país. Então, isso é mais uma prova, né, de como funciona um país de primeiro mundo. Um país bem desenvolvido. Então, mesmo que nosso país tenha uma grande economia, do que adianta se isso não está atingindo, né, a população, isso não chega na população. Então, isso é muito complicado. E aqui a gente vê exemplo de um país que trata de cuidar, né? E mesmo que nosso país tenha melhorado em termos de acesso à educação, ainda está muito longe de atingir um nível como o do Canadá, por exemplo. Verdade. However, it is worth noting that this list compared only the 43 countries that are members or partners of the OECD, leaving out roughly 150 countries. So overall, Canada is one of the world's richest nations, with a highly sophisticated economy and a top-tier standard of living. Though, of course, just like any other country, life in Canada isn't perfect. Most Canadians, nevertheless, hold reasonably well-paying jobs and access to ample comforts that citizens in many other countries would absolutely dream of. So what is your thoughts on Canada? Perhaps you've travelled there, studied there, or perhaps you even live there. What is life like in Canada in the 21st century? Incrível, incrível. Eu confesso que quando vejo essas informações sobre um país de primeiro mundo, eu fico muito chocada, porque são coisas que são difíceis de ser aplicadas no nosso país. Então, você vê que tem países que conseguem aplicar isso e aproveitar os recursos que o país oferece, aproveitar o investimento, é algo fascinante, porque isso acaba de uma forma que só beneficia o país e os cidadãos que moram ali. Então, é uma coisa linda, realmente é uma coisa impressionante. Sim, sem dúvida. O Canadá tem uma economia muito forte. É incrível como eles conseguem não apenas utilizar os fatores naturais, como os minérios, como foi mencionado aqui, por exemplo, mas também em termos de investir na educação da população, porque se você dá acesso à educação e ao conhecimento, isso faz com que a qualificação das pessoas fique mais alta. Então, a indústria, ela vai exigir qualificação das pessoas. Essas pessoas vão ingressar no trabalho. Com isso, a economia começa a florescer, a prosperar nesse país. Então, isso é realmente incrível, é impressionante. E a gente consegue entender por isso como o Canadá consegue ser um país rico. Verdade, sem dúvidas. Mas essa foi a reação desse vídeo. Então, se você gostou, aproveita para se inscrever, ative as notificações e faça mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau!